Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, hoje aqui no estúdio com a gente, o estúdio movimentado hoje. Tivemos agora há pouco a Leni Quirilos e agora a Vera Magalhães. Muito obrigado, Vera. Boa tarde, Sardenberg. Boa tarde, Cássia. Eu vim só porque eu achei que a Leni ia trazer chocolate, mas pelo jeito hoje não teve. Teve e nós já comemos. Vera, é assim, você precisa chegar na hora que ela tá chegando. A Leni sempre traz um chocolatinho. Eu tô chocada que eu perdi o chocolate. Já teve, já foi, já é. Não, mas essa aí não é a minha sabe. semana de sorte. As coisas mudam, Vera Magalhães. Semana que vem você chega mais cedo. São Paulo é Douglas Garcia, perdeu o chocolate. O Paulo perdeu. O Douglas Garcia não teve chocolate. É o meu inferno astral que começou ontem. Falta um mês pro meu aniversário de 50 anos. Ah, é? É isso. É. Ixi, então é isso mesmo, né? Um mês antes, né? Um mês antes, é. E cinquentinha, então, é? Cinquentão. Cinquentinha. E depois tudo melhora. Bom, Vera, vamos conversar direito aqui. Bom, primeiro assunto, a pesquisa do Datafolha sobre o medo dos brasileiros de sofrer uma agressão física, Vera. Agressão física por razões políticas, Isso, né? exatamente. Eu achei esse dado muito chocante, Cássia e Sardenberg, porque 67,5% dos entrevistados pelo Datafolha, a pedido de duas entidades que lidam com a questão da violência e da segurança pública, né? O Fórum Brasileiro de Segurança e a RAPS, que é uma entidade que trata de políticas públicas, etc. E essa pesquisa, feita no início de agosto, constatou esse dado que eu achei bastante impressionante. Inclusive, mais de 3% dos entrevistados relatando já terem sofrido alguma ameaça concreta de agressão física. Isso é muito assustador porque a gente está vendo na prática a escalada da violência na campanha, né? A gente teve 2 casos de assassinato nessa eleição relacionados à política e a gente tem visto ameaças a candidatos. O Boulos, por exemplo, outro dia estava em São Bernardo, relatou que foi ameaçado com uma arma por uma pessoa que passou de carro por ele. Isso tudo é muito sério, muito grave. A gente tem tido essa escalada de violência verbal e agressões a jornalistas durante o trabalho. Isso que aconteceu comigo acontece com outras pessoas. A Vitória Bel, aqui da rádio, na cobertura do 7 de setembro, chegou a ser admoestada. Então, é uma situação muito complicada que deveria receber dos candidatos o cuidado que merece, né? O presidente Jair Bolsonaro já foi vítima de violência política. Ele sofreu uma facada em 2018, durante um comício, uma atividade de rua, em razão de intolerância política. Isso também é verdade. Então, a gente deveria ver, da parte dos candidatos, um discurso desencorajando os seus seguidores a brigarem por política. Aliás, a campanha de hoje do Lula no rádio já foi nessa linha, né? Ele falando que a política tem que ser um motivo de amor e não de ódio, que as pessoas deveriam não brigar com a sua família. Então ele está resgatando o Lulinha Paz e Amor lá de trás e tentando fazer desse limão uma limonada, se mostrar diferente. Eu ia acrescentar esse tema. A gente tem tido muito relato, não pesquisa, impressões, mas é muito de brigas em família, né? Isso. Pessoal suspendendo o grupo de família, e por causa exatamente de divergências políticas exacerbadas, né? E o que a gente já observa também, que era uma coisa que a gente não tinha antes aqui no Brasil, é as pessoas hoje com medo de explicitarem de alguma maneira posicionamento político. Então, já houve tempos em que as pessoas usavam, por exemplo, no carro, um adesivo do candidato. Hoje as pessoas têm medo de fazer isso justamente por medo de sofrer algum tipo de agressão, de ter o carro depredado, se estacionar na rua, alguma coisa desse tipo, né? É isso, Cássia. E isso está levando a que haja um temor em termos de como isso pode se refletir em abstenções no dia da eleição. Tem aí uma grande expectativa nos comitês de que alguns eleitores se sintam constrangidos a não ir votar, a depender da sessão em que ele vota, da região
em que ele vive, do tipo de domínio político que existe por lá. Então, isso é muito sério. Isso também é, de alguma maneira, uma ameaça ao livre exercício da democracia, né? Porque isso que você falou, a pessoa poder sair com um bottom, com uma camiseta por um carro ou uma adesivo no carro, é a expressão da democracia, né? Na verdade, tem muito menos do que em eleições anteriores. Não tem mais. E outra coisa, a Folha trouxe reportagem hoje. Pesquisadores do Datafolha sofrendo ameaças e agressões quando estão indo a campo para registrar as preferências das pessoas. Tem história de gente sendo perseguido por ser pesquisador de instituto de pesquisa, faz pesquisa eleitoral. E veja que isso também não é gratuito, né? Faz parte de uma reação de pessoas que que aprenderam a ser radicalizadas ao longo do tempo, e para as quais foi dita que os institutos de pesquisa mentem, fazem parte de algum complô, etc., para dar esse ou aquele resultado, e isso resulta em agressões a pessoas que estão lá trabalhando, né? Fazendo o seu trabalho na rua. E, enfim, pode até distorcer a pesquisa em alguma medida, né? Exatamente. Bom, e um outro comentário, Vera, que a gente precisaria fazer é que, bom, o deputado Douglas Garcia, eu estou vendo aqui, ele é alvo de 8 pedidos de cassação na Assembleia Legislativa de São Paulo. E o candidato a governador do partido dele, né, o Tarcísio, disse que o ato dele é deplorável, que ele tem que ser punido pelo partido e pela Assembleia, mas aí ele disse, perguntado, né, obviamente foi perguntado, que o Bolsonaro havia dito a mesma coisa para você no debate da Band UOL, né? E aí falaram, bom, o deputado Garcia falou uma coisa e o Bolsonaro repetiu a coisa do Bolsonaro. Aí ele saiu pela tangente, falou, não, é diferente e tal. São contextos completamente diferentes, diz o candidato. Me chamou a atenção essa frase, que eu ouvi aqui na CBN, inclusive, e é um absurdo ele falar isso, porque o que o deputado repetiu foi ipsis literis o que o presidente me falou. E é tão grave quanto você chegar e acossar uma jornalista no exercício do seu trabalho. O presidente da República, quando chamado a comentar uma pergunta sobre vacinas, reagir da maneira como ele reagiu. Isso não só mostrou o desapreço do Bolsonaro à imprensa e a uma jornalista mulher naquela ocasião, como desencadeou essa onda de ataques em relação a mim. Então, as coisas nunca poderiam ser dissociadas, porque não haveria o ataque do Douglas Garcia se não tivesse havido a resposta do Bolsonaro naqueles termos, porque ele repete a partir do momento que o chefe do grupo político ao qual ele pertence autorizou e desencadeou aquele ataque. Quando a minha foto aparece num guindaste na praia de Copacabana, exatamente com a mesma frase, para uma multidão de pessoas que já estão predispostas a não gostar da imprensa, isso é uma autorização para uma espécie de linchamento meu. Você está pondo a minha foto e uma frase, essa pessoa é a vergonha do jornalismo brasileiro. Você está marcando um alvo na testa dessa pessoa. Então, essas coisas não podem ser normalizadas em nenhuma hipótese. Não há nenhum padrão de jornalismo e de presença em debate que autorize um candidato a responder naqueles termos a uma pergunta sobre vacinas. Então, nesse sentido, o candidato Tarcísio está absolutamente equivocado e ele só faz isso porque o Bolsonaro é o padrinho da candidatura dele e ele não pode se dissociar completamente do presidente sob pena de perder votos e de criar um clima de tensão que já existe no QG da campanha. Já tem muita divergência quanto ao grau de bolsonarização que ele precisa ter. Ele está procurando ter o menor possível e ainda assim herdar os votos do presidente, mas isso está desagradando a ala mais bolsonarista da campanha. Bom, e por falar nisso, Vera, tem hoje Datafolha. Saiu Datafolha hoje e o que a gente tem que olhar? A gente tem que olhar se vai ter segundo turno ou não, né, Sartenberg? Eu acho que nesses 18 dias que nos separam do primeiro turno, 17, essa é a pergunta que não quer calar. Todo mundo interessado em saber isso. O IPEC foi um balde de água fria para o Bolsonaro, mas outras pesquisas saíram depois disso com notícias melhores para o presidente, mostrando a situação se afunilando e ele mais próximo. Tem aí uma grande divergência quanto a critérios socioeconômicos que os institutos estão usando.
O Felipe Nunes da Quest publicou um artigo no Globo essa semana mostrando que a quantidade que você considera de pessoas de baixa renda nos estratos pode influenciar de alguma maneira ou de outra os percentuais. Da mesma maneira como você fazer pesquisa em ponto de fluxo ou na casa das pessoas, também pode dar distorção. E você, em casa ou no telefone, pega momentos e pessoas de perfis diferentes. Então, a gente não pode analisar as pesquisas como absolutas. Elas são verdades dentro daquela metodologia que elas usam. Se o Datafolha mostrar essa aproximação, ele não vem mostrando, ele vem mostrando um quadro de estabilidade. Estabilidade, exatamente. A estabilidade com a diferença alta. Estabilidade com uma diferença alta e que ainda na margem de erro pode levar a uma vitória no primeiro turno, ainda mais se a gente tiver aquele fenômeno que tem tido nas últimas eleições, de uma desidratação dos candidatos que estão em terceiro, quarto, quinto lugar na reta final. Mas a gente está ali, eu diria, no olho mecânico para saber se vai ter segundo turno ou não. Pesquisa sai à noite, né? Isso. Lá pelas 9 horas, é isso? Pesquisa encomendada pela Globo. É isso. Datafolha. Vera, mais uma vez, claro, nossa solidariedade, e eu estou vendo aqui no nosso YouTube, ele reflete o que nós falamos aqui, né? Nós temos vários ouvintes aqui manifestando solidariedade a você, e alguns até dizendo, é isso mesmo, Vera, vai para cima. Mas tem os bolsonaristas, os robôs bolsonaristas, né? Que a mensagem é sempre a mesma, que vai repetindo aqui e aparece aqui no nosso YouTube. Mas ontem, eu estava dizendo aqui, o nosso site aqui, o programa acompanhado pelo YouTube, ele bateu o recorde de audiência, de pessoas que participam do site, bateu o recorde e uma maioria esmagadora prestando solidariedade a você. Eu agradeço ao ouvinte, agradeço a quem nos acompanha também com imagens no YouTube, no Globoplay, em todos os aplicativos. É muito bom sentir esse carinho, sentir que para fora dessa radicalização que a gente vive, as pessoas ainda entendem que o papel da imprensa às vezes é incômodo, às vezes não é agradável, mas é necessário, né? Obrigada. Vera Magalhães, muitíssimo obrigado. Obrigada, queridos. Obrigada, Vera. Até a próxima. Até a próxima.